Amanda, tamo aqui! Esse é o Opa. primeiro podcast? Não, né? Você já provavelmente fez algumas Não, mas entrevistas. olha, faz um tempo que eu não faço, É? então tô animada de retomar. Irado, irado. Mas você tem palestrado? Como é que você tá nesse âmbito de divulgar tua visão de mercado e tudo que vocês vêm falando? Olha, pela Climate Ventures, que é o instituto que atualmente eu trabalho, a gente tem tido bastante incidência em diversos eventos para falar sobre a pauta climática. E hoje aqui no Rio Innovation Week a gente está aqui nessa pauta também, né? Daqui a pouco eu vou estar ali no Impact Hub falando sobre financiamento climático, que é talvez o tópico mais quente aí dos últimos tempos na agenda de implementação. Irado, irado. E qual é a importância de estar nesses ambientes, né? Eu lembro quando você organizou aquele jantar muito legal também, juntando empreendedores ambientais, pessoas que estão desenvolvendo soluções de sustentabilidade. Então eu imagino que você vê valor, né, nesse ecossistema, nessas oportunidades de network e tudo mais. Como que você enxerga isso? Nossa, demais, assim. E não é de hoje, porque eu sou empreendedora já há muitos anos e eu sempre valorizei muito esse processo, sabe? De você conectar pessoas, conectar organizações para falar sobre temas tão importantes. A agenda climática, especialmente, né? Nesse momento de vida, nesse momento do planeta, na verdade, tem ganhado um espaço muito grande. E são temas que eu acho que precisam ser realmente democratizados, né? Não só os conceitos principais, mas o que está acontecendo, como é que a gente pode, de alguma maneira, atuar sobre. Então, eventos como esse, enfim, como outros também que a gente tem participado no ecossistema, são absolutamente fundamentais para fazer essa gestão do conhecimento realmente chegar a quem precisa, né? A gente se conheceu assim, né? A gente se conheceu no Web Summit. Eu estava apresentando a Magic no palco logo antes do Pedro, né? E eu achei irada a solução dele, aí a gente começou trocando. Foi até engraçado, né? Porque eu estava sem carro esse dia, a gente nem se conhecia, você me deu uma carona também, foi muito legal. Então, obrigado de novo pela carona. Foi ótimo. E é muito bom, né? Assim, esse ecossistema, né? Eu acho que pessoas com o mesmo propósito têm uma afinidade muito grande, né? Eu acho que eu consegui me conectar contigo muito rápido em termos de, cara, eu quero ter a Amanda por perto, né? Tipo, como que você enxerga a importância desse rede de apoio quando você está falando sobre sustentabilidade? Eu acho que em qualquer cenário, qualquer profissão é sempre muito importante, né? Mas aí olhando para o empreendedorismo especificamente, acho que mais ainda, porque é uma trajetória muito cheia de obstáculos, né? E muitas vezes a gente precisa de resiliência, se pensa, né, em desistir inúmeras vezes, pelo menos essa foi a minha experiência. E ter essa rede, falando, não, fui por aqui e deu certo, essa foi a minha experiência, dando esses toques também do próprio histórico, acho que faz toda a diferença. E para a sustentabilidade é a mesma coisa, acho que a gente tem muito a contribuir e beber da fonte do aprendizado coletivo. Então, como é que isso se dá? Através dessas relações interpessoais que são absolutamente fundamentais, né? Total, eu inclusive eu falo muito isso, porque eu estudo, eu leio, eu gosto, eu sou curioso, eu preciso me aprofundar, mas eu confesso que meus maiores insights são quando eu identifico alguém que eu admiro, que eu sinto que sabe sobre um certo assunto. Aí, cara, cara, vamos marcar um jantar, eu quero te fazer um monte de pergunta. Eu quero, assim, eu realmente, meus maiores insights e coisas que eu conheço sobre o mercado vêm através dessas trocas, sabe? Como que você digere informações, como que você aprende sobre tudo que está acontecendo no mercado? Eu também sou uma pessoa muito empírica, assim, da conversa, do teste, do aprendizado realmente mão na massa. Acho que pra mim isso foi o que sempre funcionou muito. E mais do que isso, eu acho que furando bolhas, sabe? Eu sou economista de formação, mas trabalho com inovação há muitos anos. E eu sempre tento tirar um pouco, extrair de outras perspectivas, de pessoas que trabalham com outras coisas, mais diversas possíveis mesmo. Porque às vezes a gente fica muito viciado naquele problema, viciado naquela solução. Total. Quando alguém vem trazendo um ponto de vista diferente ou uma experiência que teve, que foi para um outro caminho, isso abre assim, a mente de uma maneira indescritível. Então... Não, com certeza. Eu acho que é até complicado, né? Porque assim, a sustentabilidade ela não anda sozinha, né? Tipo, as ODSs não andam sozinhas, são interligadas. Então, não tem como você promover uma responsabilidade ambiental sem atacar certas dores sociais, sabe? Tipo, como que você vê essa interligação em termos da sustentabilidade com outros problemas sociais da sociedade? Eu acho que assim, realmente não tem como falar de sustentabilidade, de transição para uma economia regenerativa sem
falar de justiça social, de justiça climática, de como é que a gente está interligando esses pontos. Então, uma ponta não anda sem a outra. E, inclusive, é uma pauta que a gente vem falando muito, né? A comunidade que está olhando para isso vem batendo muito, né? Como é que a gente está integrando as perspectivas diferentes nesses debates, não só de denúncia, mas de criação de solução. Então, a gente está integrando as perspectivas das comunidades tradicionais, das comunidades vulnerabilizadas de uma maneira eficiente, porque se não fizer isso, a gente não vai produzir solução nenhuma, sabe? Se não inovar, né? E você fala sobre a inovação climática, né? O que é a inovação climática? Essa é uma pergunta que eu gosto, porque é um termo relativamente recente, eu acho que é um termo que ainda está se moldando bastante, mas quando a gente fala de inovação climática, a gente está se referindo a um conjunto, né, de melhorias, de avanços, sejam eles incrementais ou disruptivos, que de alguma maneira produzem externalidades, ou seja, efeitos positivos, seja para mitigação da emissão de gases de efeito estufa ou para adaptação climática. Isso pode se dar em diferentes setores da economia, né? Desde agropecuária, sistemas alimentares, até gestão de resíduos, enfim, uma série de gamas e lentes para olhar para isso. Então, acho que tem um espaço ali de conceituação, de semântica que está em constante evolução, mas inovação climática ela tem essa perspectiva ampla que integra, né? O que é novo, mas não só o disruptivo, mas o incremental, e essa valorização de diferentes saberes em diferentes setores. Perfeito. Quero trazer uma ideia aqui, uma coisa que está acontecendo para entender se isso é inovação climática para você, tá? A gente já atuou em algumas causas emergenciais. Petrópolis, litoral de São Paulo e agora no Rio Grande do Sul. E eu confesso que a gente fica muito triste e desconfortável com a ineficiência da atuação nessas crises humanitárias, né? Que diante das mudanças climáticas vão acontecer com mais frequência. E para mim tem alguns problemas, né? Tipo, pra gente tem alguns problemas, porque primeiro tem a ineficiência da captação e destinação dos recursos. Então tem um momento de hype que todo mundo está postando, doando sobre, e a gente está arrecadando muito dinheiro e a gente não tem ferramentas apropriadas para captar isso, trazer transparência e eficiência para destinar para as pessoas certas. Isso fomenta o desperdício, fomenta a corrupção e tudo mais. Eu fiquei puto em Petrópolis vendo um monte de comida sendo desperdiçada porque não tinha lugares para cozinhar e claramente foi uma ineficiência. Todo mundo comprou arroz no mercado e doou para aliviar a consciência, não teve curiosidade para entender aquele problema nem nada. E isso é um grande problema, porque a gente perde um momento de comoção, de união, onde a gente poderia ter implementado boas práticas para desenvolver aquela comunidade de uma forma sustentável, e aí acaba o hype. E aí volta para a mesma merda, aquela comunidade está na mesma situação de vulnerabilidade, né? Então, o que está acontecendo agora? O Pedro, inclusive, tem me ajudado muito a fazer conexões. Ai, que bom. Porque essa situação do Rio Grande do Sul não deixou a gente confortável e surgiu uma oportunidade para a gente desenvolver um projeto onde a gente quer desenvolver, tanto dentro da Magic, uma solução para captação de doação e destinação de uma forma transparente, mas também da gente aproveitar toda essa comoção para captar recursos e apoios do governo, de empresas, para desenvolver aquela comunidade de uma forma mais sustentável. Então, em vez de comprar alimentos e focar só em alimentos, né? Alimento precisa comprar naquele primeiro socorro, mas em vez de comprar alimentos que vão estragar, esse dinheiro ser aplicado para um planejamento urbano, para desenvolver aquela cidade de uma forma mais sustentável, usar metodologias de cidades inteligentes. E o Pedro ficou muito empolgado, porque ele tem um background de arquiteto, inclusive, eu só pensei nele por causa daquela carona que você me deu, e ele falou sobre o background dele. Aí eu liguei para ele me conectou com vários arquitetos que fazem esse planejamento urbano. Eu falei com o meu amigo do Conselho de Mudanças Climáticas da ONU, ele pirou, porque lá dentro se fala muito sobre essa dor, que hoje não existe um fluxograma para atender essas crises humanitárias e, de fato, usar essa crise como uma oportunidade de desenvolvimento sustentável. E agora a gente tem uma reunião semana que vem com essa equipe que a gente juntou políticos, arquitetos, líderes sociais, famílias que são tradicionais, que vêm de indústrias, né, que têm recursos financeiros.
E a gente está tentando desenvolver uma nova cidade a partir de uma dessas cidades destruídas. A gente quer desenvolver um case de sucesso de uma cidade inteligente, uma cidade sustentável, que é, de fato, uma metodologia de atendimento nessas crises humanitárias. O que você acha sobre isso? Isso é um exemplo de inovação climática? E qual é a dor nessas mudanças climáticas, dessas crises humanitárias que tendem a ser cada vez mais frequentes? Nossa, muito bom saber disso, assim. Fiquei realmente feliz não só pela ideia do projeto, mas pelo papel da conexão também. Eu acho que você falou coisas muito importantes e relevantes aí nesse debate. A primeira delas é a questão da adaptação climática, né? Quando a gente olha o panorama de financiamento climático, ou seja, o volume de recursos que está sendo destinado e os instrumentos que estão sendo criados, né, para direcionar essa agenda, a gente vê uma concentração grande em questões de mitigação, ou seja, de redução das emissões e tudo mais, mas um déficit de financiamento para adaptação. Cara, é importantíssimo a gente pensar e falar sobre adaptação, porque esses eventos extremos climáticos, eu nem gosto da expressão desastre natural, porque acho que isso diminui muito a ação humana, o papel que ela tem nesse tipo de situação, como do Rio Grande do Sul. Gostei. Vou parar de falar, inclusive, desastres naturais. Exato. Evento extremo climático, porque é mais do que comprovado, a gente tem ciência aí há anos provando. Qual o termo que você usa? Evento climático extremo. Quê? Evento climático extremo. Peraí, não tem uma versão mais curta, não? Não, tem catástrofe climática, eu acho que é melhor, mas o que pega é o natural, sabe? O papel da natureza. A natureza tá ali, ela tá ali há anos, ela tá dando uma resposta porque a gente tem feito com ela, né? Então é isso que... essa coisa do tecniquez, né? Economista é assim, gente. Não, porque a gente pensa em ludificar, cara. A gente quer fugir do eco-chato, porque... não, tá certíssimo. Cara, a maioria das pessoas não tem essa linguagem, sabe? Vai achar longo. Tipo, exato, evento climático extremo. Que negócio é esse? Catástrofe climática. Acho que ainda é melhor do que o natural, acho que é a problemática. Mas é isso, a gente precisa, esse tipo de tragédia ela já está anunciada, né? Já tem mecanismos que alertam sobre isso, a gente precisa repensar as maneiras das cidades, da infraestrutura, a gente vai fazer a reconstrução usando os mesmos materiais, usando o mesmo tipo de metodologia, cara, não faz sentido, entendeu? Então, essa questão de você pensar novas maneiras, inclusive trazendo soluções baseadas na natureza, que é um tópico, assim, quentíssimo. Sim. Dentro da pauta de sustentabilidade. O pessoal da Boticário estava aqui ontem, esses dias isso. falando muito sobre isso. Estava até conectando eles com um amigo meu que trabalha muito isso. Inclusive, esses arquitetos que a gente está conectado pelo Pedro, eu conectei com uma pessoa aqui do Rio que trabalha só soluções de desenvolvimento de cidades inteligentes usando metodologias da natureza, sabe? Incrível, porque é isso, a gente pensa em inovação muito ligada a tecnologias emergentes, a inteligência artificial, blockchain, todos esses termos. Mas a realidade e aí principalmente no Brasil, a gente é um grande celeiro, produtor, a gente precisa valorizar isso dos saberes tradicionais, sabe? Total, eu tava falando isso ontem com meu irmão, inclusive, que, cara, é muita arrogância mesmo da nossa parte de achar que... inclusive ele estava falando mais sobre medicina oriental, que foca mais não no sintoma, mas na origem. E que essas medicinas são muito mais tradicionais do que, né, a medicina contemporânea. E é muito mais profundo, né, você tipo, olhar para a origem do que tipo, só pegar o remédio para resolver aquele problema. Né? Exato. E quando você olha, por exemplo, para a agricultura e a monocultura, que a gente botou como uma eficiência de escala, que na verdade degradou o solo ao ponto de precisar de certos materiais que estão destruindo a nossa saúde, e é uma grande ineficiência, porque se a gente tivesse uma solução de agrofloresta escalável, é muito melhor do que, né, essa solução tradicional, sendo que tem aldeias indígenas que às vezes já conhecem essas técnicas há muitos anos e a gente atropela eles. Milênios. Atropela, desvaloriza, não coloca nos espaços, né? Não tem essa diversidade de posicionamento para criar as soluções. E foi o que você falou, uma grande arrogância, diminuir o papel e a importância também da biodiversidade, aí trazendo essa questão da agropecuária, dos sistemas alimentares, dessa lógica quase que fordista, industrial que a gente aplicou nos processos que são relacionados à natureza. Então, acho muito legal pensar essa questão da adaptação das cidades, retomando esses conceitos, essa valorização de diferentes saberes e fazendo o que vocês estão fazendo, assim, de conectar diferentes pessoas com diferentes históricos e backgrounds para construir esse futuro, que é um futuro que precisa ser pensado de maneira diferente do que a gente vem fazendo. Né? Total. Redirecionamento. E
A gente quer muito andar com isso, porque o nosso amigo da ONU quer muito apresentar isso na COP30 em Belém, né? E qual é a importância desse evento? O que é o COP30 para quem talvez não conhece, e qual é a importância desse evento? Legal, então deixa eu fazer uma volta ao tempo, né? Sim. Então, em 92, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma convenção muito importante que trouxe a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, né? A gente estava aqui ontem com um dos responsáveis pelo Rio 92. Nossa, que maneiro! Depois você me apresenta. Eu vou. Mas é isso, trouxe uma base para essa discussão climática ser feita no âmbito internacional de uma forma mais regrada. E depois veio o Protocolo de Quioto, com as metas de emissões para os países envolvidos, e o Acordo de Paris, de 2015, que é assim, um grande marco e um tema muito importante para se discutir as negociações climáticas e que traz que os países têm responsabilidades comuns, mas diferenciadas. O que isso quer dizer? Que, na verdade, todos os países devem contribuir para a redução de emissões, mas considerando que você não tem como responsabilizar e cobrar os Estados Unidos, que teve um papel muito mais relevante, né, em termos de emissões, do que os países menos envolvidos, que estão em outro estágio, em outro momento de desenvolvimento. Então, isso posto, a gente tem todo esse arcabouço internacional, e aí, uma vez por ano, os países se reúnem dentro dessa cúpula, né, da COP, que é a conferência entre as partes dessa Convenção Quadro das Nações Unidas, que é a conferência mais importante que se tem para discutir negociação climática, para se discutir os acordos e tudo mais. E agora a gente está num momento dessas discussões muito ligada aos meios de implementação. Então, a gente já tem ali as pautas, os acordos bem desenhados, a gente precisa pensar, legal, como é que a gente vai fazer isso funcionar? Então, como é que a gente vai fazer, de fato, esses países cumprirem com as metas que se estabeleceram de redução de emissões e também pensando as perdas e danos, porque a gente não está numa situação em que vamos conseguir reverter o quadro no sentido de não vai ter efeito de mudança climática. Não, a gente já está vivenciando. Agora o que a gente precisa é colocar um limite, não ultrapassar essa meta de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Ou seja, o planeta, a gente está monitorando isso muito de perto, não pode superaquecer acima de 1,5, porque isso tem efeitos muito consideráveis em diferentes partes, desde biodiversidade, a nível do mar, enfim. Então, a gente receber esse evento, que é super, ultra importante, em Belém, na região amazônica, ela tem uma relevância assim, incrível. A gente tem uma oportunidade muito grande de fazer com que essa COP seja a COP da participação civil, da integração com a perspectiva local, territorial. E mais do que isso, do Brasil puxando sua responsabilidade como uma liderança no sul global. Total. Cara, eu acho que todas as gerações ficam escutando, o Brasil é o país do futuro, e eu continuo falando, e muita gente já desistiu de achar que mas eu continuo dizendo que o Brasil é o país do futuro. Eu cresci nos Estados Unidos, cresci na França, vi o que esse mundo desenvolvido e cara, eu vejo todo esse potencial aqui. Eu acho que falta a gente olhar para dentro e acreditar. Eu critico muito esse síndrome do vira-lata, da gente sempre valorizar o que vem de fora e não valorizar aqui dentro. Aqui dentro eu acho que a gente tem saberes né, muito, muito avançados que precisam ganhar mais voz, empreendedores com sangue no olho, pessoas bem intencionadas, cultura. O Brasil é incrível, sabe? Mas eu acho que, de fato, precisamos de ferramentas, né? Tipo, para poder chegar lá e sugerir essas pautas e propor esses planos de execução e tudo mais. Assim, você acredita que hoje a gente tem as ferramentas apropriadas para desenvolver essas soluções? Uhum. Eu gosto do que você traz, assim, dessa questão da síndrome vira-lata, né? Eu também tenho pavor disso. Eu acho que o Brasil está no momento e está com uma visibilidade muito em função desses grandes eventos, né, e do papel de liderança que ele pode e deve ter nessa agenda, de mostrar que, sim, nós temos muitos recursos naturais abundantes, fundamentais, mas a gente tem condição de demonstrar para o mundo que temos a capacidade de produzir soluções densas tecnologicamente, então agregar valor aos nossos produtos e serviços de uma maneira que seja completamente compatível com essa ideia de economia regenerativa. E como é que a gente traz isso na pauta, né? E aí, passando por essa questão, acho que é importante a gente saber se articular bastante quanto sociedade
E ter uma integração de dados bem relevante, né? A gente estava batendo um papo sobre isso recentemente. Assim, já tem muitas soluções incríveis sendo implementadas dentro das startups, dentro das comunidades, associações, nas grandes empresas também. Como é que a gente faz com que essas informações elas sejam devidamente integradas e vamos produzir relatório, vamos dar visibilidade, vamos de alguma maneira conseguir captar também esse investimento estrangeiro, sabe? Total. Não, total. Eu confesso que eu sou muito crítico, assim, a forma que a gente atua, né? Porque eu acho que tem muito greenwashing rolando, tem muito, tipo... querendo fazer para parecer e não ter um entendimento profundo sobre aquilo em relação a como aplica. Mas eu entendo também que essa é a realidade do ser humano. Eu acho que hoje tem ferramentas que estão surgindo para trazer a facilidade para essa tomada de decisão e também a gente quer ser uma solução, né? Eu lembro que essa questão de dados sobre impacto, metrificação de impacto, entendimento sobre impacto, em 2016, 2017, quando eu comecei a me mergulhar por causa da Magic, eu vi quão nebuloso eram essas pautas, o quanto perdido a galera tava. Cada um tinha sua métrica e deu para ver que muitas delas tinham interesses corporativos sendo priorizados e quase meio que um checkbox para facilitar a empresa para dizer que ela é responsável. Sim. E eu me encantei com uma taxonomia chamada Iris Plus, que é um framework desenvolvido pelo GIN, do Global Impact Investing Network, que ele consolidou o GRI, as ODS, várias taxonomias. Que legal. E metrificou, mapeou todas as métricas de impacto e correlacionou cada um com as ODS que elas são pertencentes. E a forma que ele sugere que você utilize e acompanhe essas métricas de impacto é muito humilde, no sentido que ele não fala que ela tem a solução. Ele sugere para a empresa medir o seu impacto, para ter um entendimento sobre aquilo durante um período, para usar aqueles dados para tomar uma decisão mais efetiva num novo ciclo de impacto ali dentro. Aí, vendendo um pouco o peixe da Magic, até nossa visão, até jogando para você, porque eu quero te escutar e aprender contigo, né, dentro da tua visão de mercado, que a nossa tese é o seguinte: se essas métricas de impacto não tem uma correlação direta com o retorno financeiro, as empresas não vão investir ali, em grande escala, né? É óbvio que as empresas pioneiras vão investir, porque sabem que é importante. Outro dia eu estava com o Mário Chadi do Grupo Trigo, que me explicou como, numa palestra da Yale, ele falou, cara, você não sabe, só começa, mede impacto. Porque esse é o melhor que a gente pode fazer agora, é começar. Você vai errar, você vai, né? Tipo, mas, cara, com o tempo a gente vai ter um histórico para poder analisar. E aí hoje, com inteligência artificial surgindo também, eu acredito que a nossa moeda, na medida que a gente tem uma correlação entre a emissão da moeda, que é lastreado numa métrica de impacto, e que aquilo dá um poder aquisitivo numa economia real, a gente vai fortalecer a correlação entre métricas de impacto e poder aquisitivo. Tá. E com esse dado, a gente vai poder oferecer para as empresas um caminho para seguir. Cara, você vai investir X, você vai gerar Y de impacto e você vai ter Z de retorno financeiro ou de marketing para sua marca. Você acredita também nessa dor do mercado? Você acha que tem essa dor de entendimento sobre o retorno financeiro do investimento em impacto? Com certeza. Eu acho que 2 pontos aí. Primeiro... E seja crítica, tá? Tipo, eu quero... Vamos ter claro, claro. Eu quero escutar as coisas boas, você tem que falar, mas também se você vê buraco nessa tese, eu quero te escutar, tá? Tá. Não, lógico, né? Eu tô conhecendo aqui em superficialidade, eu tenho umas perguntas para fazer. Mas, por exemplo, eu acho que essa questão de mensuração de impacto ela é fundamental para a gente conseguir destravar principalmente o capital privado, né? Que tem essa demanda no mercado. É uma questão super difícil de você conseguir realmente mensurar o impacto de diferentes soluções de uma maneira, entre aspas, padronizada, mas que permita essas particularidades Total. De cada tipo de solução. Sim, sim. Então, as ODS ajudam bastante nesse sentido, né? De ter um alinhamento global, pelo menos, assim, em termos do guarda-chuva. Exato. Mas elas são fundamentais para direcionar até a tomada de decisão, né? Onde eu vou alocar o meu recurso? O que vai dar mais retorno em termos de impacto também. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, falando de financiamento de inovação no geral, eu acho que tem uma característica
que é comum, que é o tempo de maturação, né? Acho que o capital ele precisa ser muitas vezes paciente. E aí o financiamento privado ele tem uma característica que muitas vezes os investidores não têm, não conseguem compreender com profundidade essa temática. E acho que entra uma questão que está sendo muito pautada, eu acho absolutamente relevante, que é a integração dos tipos diferentes de capital, né? Então, como é que você combina ali o capital de risco com o capital concessional, ou seja, aqueles não reembolsáveis, para poder empurrar essas soluções, né? Fazer com que elas estejam em nível de maturidade que permita esse investidor privado, essa investidora privada, ter mais segurança, entre aspas, de colocar Isso está muito capital. ligado. A gente teve o Francisco, do Astor Capital, que falou sobre private equity. E ele destacou que, na visão dele, uma das maiores barreiras é a taxa de juros, que no Brasil tem, que não incentiva o investidor. O investidor é completamente desestimulado a investir em impacto porque os juros é tão alto que, cara, é quase um dinheiro garantido, sabe? Exato. Então, por exemplo, nesse modelo de vocês, eu entendo que trazer essa visibilidade da mensuração de impacto, né, da perspectiva financeira para esse tipo de projeto ajuda muito, mas eu ainda acho que, principalmente para os projetos mais iniciais, é importante pensar nessas integrações de diferentes tipos de capital para fazer essa solução chegar no nível de maturidade que seja preparada para receber esse tipo de capital de risco, que tem uma série de características muito específicas, né? Perfeito. E você vê algum buraco nessa tese? Tipo, você vê alguma crítica que, tipo, cara, mas e isso daqui? Tipo, você acha que tem alguma coisa que a gente precisa olhar para garantir que esse modelo seja cada vez mais consolidado, que a gente consiga ter uma inteligência de dados robusta? O que você acha que são os temas que a gente precisa focar e realmente garantir que a gente está atendendo todos os aspectos? Eu vou trazer um pouco da minha perspectiva enquanto pessoa que também trabalha com coleta de dados, né? E aí escutar vocês como é que isso está sendo feito. Por exemplo, uma grande dificuldade que a gente vê é na coleta, a gente faz isso, eu imagino que vocês também tenham algum grau de autodeclaratório. Então você vai perguntar para a pessoa, para o projeto, para o originador, que tipo de impacto ele está tendo. Acho que isso é ótimo, mas precisa ter uma camada de verificação, de validação, que é muito complexa. Então como é que você integra isso num modelo desse, sabe? Para dar escala, mas ao mesmo tempo mantendo um grau de confiabilidade que seja Então, compatível. como que a gente estrutura? Então, a empresa hoje da Magic é um software de gestão de estratégia de impacto com uma ferramenta de gamificação que é o Karma. A gente gera soluções para empresas para fazer isso. A gente tem um CNPJ que é uma ONG, que é um fundo de captação de recursos para capacitar e qualificar projetos sociais. O trabalho da nossa ONG é justamente mapear e qualificar essas ONGs, ter sistema de auditoria para garantir a transparência no dinheiro sendo aplicado, nas métricas de impacto sendo mapeadas, para garantir tudo isso. Então, é pela nossa Magic Org que a gente pretende, que a gente atualmente faz isso. Não tem uma auditoria, vamos supor, rigorosa, porque a gente também precisa crescer e não criar muitos processos que vão burocratizar nosso crescimento, mas cada vez mais a gente pretende ter esse sistema de auditoria, usar a tecnologia a nosso favor para ter sistemas de auditoria e qualificação. Entendi. É um pouco dessa percepção também que eu tenho. Sem um framework muito consolidado que permita a escala, você depende muito ainda de um componente humano para fazer esse tipo de validação e verificação, né? Total. Acho que faz sentido. Mas aí é processo. Aí você tem que definir processo, definir ferramentas que vão ajudar você a garantir a segurança desse processo. Não tem muito o que fazer fora isso, né? Tipo, tem que saber que, cara, vai ter fraude, vai ter pessoas de má intenção, ainda mais quando você está falando sobre dinheiro, tipo... exatamente. E isso é uma coisa, né? Porque nossas ONGs parceiras, elas se tornam certificadores de emissão de karma. Quando tem uma limpeza de praia da RUT, o representante da RUT que está escaneando o QR Code da galera e emitindo karma para os voluntários. Doação até que é mais fácil, porque a gente processa na nossa plataforma, então a gente garante a segurança, a transparência nisso, porque a gente mesmo gera aquela doação. Mas o voluntário é muito complicado, a gente até já cogitou não recompensar o voluntário e só recompensar a doação, mas aí a gente viu que isso ia elitizar a Magic. Entendi. A pessoa que não tem recursos financeiros não consegue fazer o bem, tempo, sabe? Nesse sentido. E hoje agora a gente acabou de falar da história do Rodolfo, que é o fundador da Pizza, que tem uma pizzaria que aceita karma como pagamento. Oh, que legal. E é uma pizza também para quem é intolerante à lactose. E teve um líder social da Rocinha que a gente fez uma ação social que foi de distribuição de mantas e tal, que ele ganhou karma.
E o ponto de encontro depois era no pizza. Ele foi, gastou os karmas na pizza e o filho dele, que era intolerante à lactose, comeu sua primeira pizza com boas ações. Ai, que Sabe? legal. Então, tipo, é muito lindo essas histórias em termos da nova economia que a gente está gerando, Sim. né? Tipo, essas novas histórias. E aí, também, aproveitando que a gente está um pouco no final da nossa conversa, cara, qual é a perspectiva desse mercado, dessa economia verde, dos ativos verdes, assim? Como que você enxerga o futuro desse mercado? Você é otimista, você é pessimista? Eu imagino que você é otimista, porque você está trabalhando em cima disso, Sim. então... Eu sou otimista e eu sinceramente acredito que não tem outro caminho. Assim, Perfeito, eu também. É insustentável, a gente precisa fazer essa transição para uma economia regenerativa e de forma justa. Eu acho De forma viável, né? De forma viável, sem deixar ninguém para trás, né? Exato. Porque às vezes a gente pensa, não, vamos acabar com o combustível fóssil do dia para noite, mas não é bem assim. Tem uma questão de pobreza energética no Brasil que é seríssima, não só no Brasil, né? Em diversos locais, tem outras questões que precisam ser equacionadas para você não desbalancear ainda mais as sociedades que já são muito desiguais. Então, assim, é uma transição que precisa ser feita. Eu acho que a gente está num bom momento no Brasil para se discutir isso. A gente tem um governo mais aberto, a gente tem bons planos, bons instrumentos de política pública sendo pautados. E é isso, sendo gesto, arregaçar a manga e trabalhar, e discutir, e levar essas discussões, esses debates para o maior número possível de públicos e rodas, né, viáveis, e pensando sempre nessa integração de diferentes perspectivas, sabe? Para que esse debate não seja um debate elitizado, para quem está na mesa tenha o maior número possível de registros e de vivências para poder colaborar com essa solução que é coletiva. Total. Eu tenho uma amiga minha que trabalha muito a equidade racial na pauta de sustentabilidade, sabe? E ela fala muito sobre isso, Fundamental. que é muito importante, que às vezes até a linguagem da sustentabilidade às vezes não é inclusiva, né? Porque não traz muito linguagens gringas e tal, e acaba demais, até né? atrapalhando, afastando uma parte da população. Mas enfim, me explica uma coisa, mais de uma forma bem objetiva e informativa para todo mundo que está assistindo. Quais soluções estão embaixo do teu guarda-chuva? O que o investidor de impacto pode fazer? O que o empreendedor de impacto pode fazer? O que uma grande empresa que quer investir no impacto, quer estar envolvida, pode fazer? O que você faz como negócio e o que está embaixo do guarda-chuva de vocês? Bom, então primeiro falando que a Climate Ventures é um instituto sem fins lucrativos que trabalha muito com a ativação do ecossistema, né? Então a gente sempre busca conectar todas essas pontas. E aí um primeiro produto que eu queria muito trazer aqui é a plataforma Onda Verde, que é a Média que até faz parte, tem bastante felicidade por isso, que é uma plataforma, uma ferramenta digital aberta, gratuita, que tem mais de 950 organizações que estão olhando para a economia verde no Brasil e na América Latina. Então tá lá, todas elas divididas por setor-chave, estágio de maturidade, onde atuam. Para se conectar, a gente faz as intermediações de uma maneira muito bacana. E a partir desses dados que a gente já tem, a gente está gerando 6 publicações inéditas sobre a economia verde, cobrindo, olha, qual o tamanho desse mercado, quais são as oportunidades de investimento, quais são os gaps, como é que a gente faz para estreitar esses buracos, que vão ser lançados até a COP30. Então, queria convidar todo mundo aí para conhecer e para trocar também, sempre importante. Vamos que vamos. Eu tô devendo o Pedro o formulário que ele mandou para mim. Por favor. Eu vou preencher, tá? Eu só tô bem corrido, sim, cara. Sim. Muitas entrevistas, muitos papos irados, super ricos. Muito obrigado pela Imagina, presença. Obrigada pelo convite. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente também tem que dar ferramenta para facilitar esse redirecionamento. Vocês estão fazendo isso para vários stakeholders nesse sentido, né? Então, obrigado, parabéns pelo trabalho. Para vocês também. E obrigado Quero ver essa cidade adaptada. Vamos que vamos. Tem alguma última mensagem assim que você quer deixar para a galera? Algum último recado assim, só para fechar num espírito positivo? Pois é, eu acho que essas discussões são muitas vezes pesadas, né? Acho que é mais uma mensagem positiva, de esperança. Acho que tem sim muitas complicações nesse processo, mas tem muita gente boa pensando nesse assunto, tem muito projeto muito legal sendo pautado. Então é isso, pessoal, esperança e trabalho. Acho que essa é a mensagem Climate final. Ventures! Tamo junto.